Meus amores, a gente inicia a nossa aula relacionando a Minas Gerais. Então, para entender Minas Gerais, é necessário que a gente entenda, né, os conceitos, como Minas Gerais se transformou em grande centro da mineração, como esses impostos passaram a ser fixos, né, dentro daquela região, quais são as regiões que mais eram atrativas dentro do Triângulo Mineiro. Então, é necessário que vocês entendam um pouco desse processo da mineração, tá bom? Até que vocês cheguem nas chamadas revoltas e por que elas vão ocorrer. Elas todas vão ocorrer, principalmente a Inconfidência Mineira aqui em Minas Gerais e depois a Congeração Baiana na Bahia, vão ocorrer justamente em torno dos descontentamentos da carga tributária que foi cobrada nessa região de mineração. E essa carga tributária que eu estou falando, gente, são os impostos. Tá bom? Vamos lá. Gente, no processo da exploração do ouro, a partir do momento em que os portugueses percebem que naquela região tem ouro, eles passam a tentar explorar. E aí nós vamos ter uma sequência de exploração e busca desse ouro. Só que quanto mais se buscava o ouro, né, mais se descobriam minas. E a partir do momento em que se descobrem minas, se transformam essas regiões numa área extensa, né, de mineração e, ao mesmo tempo, uma exploração predatória, porque começam a se explorar demais e toda a exploração do ouro aqui tinha um destino certo, né? O ouro aqui era explorado e era enviado para Portugal. Nós temos aí, gente, dois tipos de empreendimentos que visavam a exploração do ouro, que foram organizados, né? As lavras e as faiscações, que são dois modelos, né, dentro dessa questão da exploração do ouro. Essas aqui a gente vai detalhar, né, mais à frente. As lavras eram consideradas as unidades produtoras relativas grandes, ou seja, eram os locais onde recebia a maior concentração de ouro, ou seja, de extração de ouro, como também recebia a maior concentração de trabalhadores, sendo que a maior parte desses trabalhadores eram trabalhadores escravos. Vamos aí analisar as lavras, né? Eram também locais que tinham chamados equipamentos especializados, ou seja, eram equipamentos muito mais precisos para encontrar o ouro e ao mesmo tempo fazer, né, a lavagem ali do ouro. Nas lavras se exigiam muitos escravos para que essa produção também aumentasse, porque se eu quero aumentar a produção, automaticamente eu preciso ter, né, uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando comigo. Dentro desse processo, nós temos também nas lavras a exploração. Essa exploração era tão grande, gente, porque quanto mais pessoas explorando, mais o nível dessa exploração vai ser elevado. Por quê? Porque a tendência nas lavras era conseguir a maior concentração de ouro. Nesse caso aí, era muito mais viável para os grandes mineiros aí conseguir minas de grande tamanho, né, de grandes proporções, para poder eles investirem. Porque se eles encontrassem uma mina de pequena extração, não compensava para eles investirem. Por quê? O que é capital investido? Não adiantava para eles investir economicamente dinheiro, né, em maquinária, em pessoal. Por quê? Porque a extração ia ser pouca. Então, para eles só compensavam se essas minas fossem grandes, ao ponto de eles poderem contratar pessoas e comprar maquinário especializado, porque aí eles também iam ter lucro. Porque se fosse uma mina pequena, eles não iam ter lucro diante da quantidade de pessoas que eles precisavam pagar e a quantidade de materiais, né, especializados ou equipamentos especializados que eles necessitavam também comprar. Nós temos aí os processos das chamadas faiscações. As lavras eram, vamos dizer assim, as grandes mineradoras e as faiscações eram as pequenas, grupos de pequenos produtores, né? E aí nós temos, dentro desse processo, um minerador. Nas lavras, geralmente era um conglomerado de minas, mineradores ou grandes investidores que acabavam se unindo para aumentar, né, essa produção. Nas faiscações, era frequente um homem livre enviar um escravo para a faiscação, que ficava com uma parte do ouro encontrado e entregava outra parte a seu senhor. Aqui ele dividia, né? Só que isso, gente, vai chegar um momento que nós vamos ter atritos, porque nem isso vai dar certo mais, porque com as cobranças exorbitantes de impostos por parte, né, das autoridades portuguesas, nós não vamos ter aqui
nem nas lavras e nem nas faiscações, um contentamento, porque no geral todo mundo vai sair perdendo e quem vai sair sempre ganhando na cobrança dos impostos são suas autoridades portuguesas. Nós temos aí, gente, a descoberta dessas minas em Minas Gerais, um pouco dessa história. E a partir do momento em que Minas vai ser descoberta, né, região das Minas Gerais, por que é Minas Gerais? Né? Porque as minas eram muitas, não eram só uma mina. Então, quando se descobre o ouro nessa região das minas, Portugal, que não é esperto de jeito nenhum, faz o chamado Regimento das Minas. O que era esse Regimento das Minas? Era um regimento que tratava de uma legislação específica, com os fins de cobrar os impostos e apoiar, né, todos os serviços que poderiam ocorrer dentro da área de mineração. E dentro desse regimento, eles vão criar as intendências das minas. É como se fosse um local que administrasse ali toda aquela rota do ouro, os municípios que hoje fazem parte do Triângulo Mineiro. E aí nós vamos ter as intendências de Minas, uma para cada capitania que houvesse a extração do ouro, volto a dizer. Quando a gente fala das regiões de Minas, hoje no Triângulo Mineiro nós temos Sabará, nós temos Vila Rica, nós temos São João del Rei, nós temos Tiradentes, e aí nós temos Mariana, Brumadinho, que são regiões de mineração. Nessa época aqui, não eram regiões que eram de outro tipo de minério, né? Faziam parte daquela região da mineração, onde se extraía mesmo o ouro. E eu esqueci aqui, gente, ainda, né? Diamantina, que também fez parte dessa rota, porque depois que o ouro vai ficar escasso, os portugueses vão perceber que eles têm que ir atrás de outra coisa. Para sustentar Portugal, tem que ir atrás de outra coisa. E que coisa será essa, né? Eles vão atrás, gente, de diamante. E aí eles chegam na rota do distrito de Diamantina, que depois de ser encontrado, né, vai receber esse nome Diamantina, por conta dos diamantes encontrados na região. As intendências eram independentes de qualquer autoridade colonial. No entanto, gente, elas também eram questionadas. Por quê? Porque elas eram responsáveis dentro da área de mineração por cobrar os impostos. Só que aí é que está o problema, porque na cobrança dos impostos é que a gente vai ter um grande problema, porque as cobranças serão exorbitantes e as cobranças exorbitantes vão fazer com que a grande população que extraiu o ouro ali, que eram funcionários, no caso aí, das áreas de mineração, também não tivessem lucros, como também os mineiros que empregavam essas pessoas não vão ter lucro. E aí a gente vai explicar o que era esse quinto. Gente, o quinto a gente pega na matemática, 1 né, barra 5. Então, na aula passada eu até falei sobre isso. Se extraísse, vamos supor, algo que desse R$100, né, R$20 tinha que ir para a coroa. Aí R$80, né? R$80 aí, nesse caso teria que ser dividido entre o minerador e todos os, no caso aí, os funcionários que ele tinha. Só que é que está o problema. Porque, gente, a grande parcela da população da região das Minas não extraía mais tanto ouro quanto no início. Porque, volto a dizer, né, a extração desse ouro pelos portugueses foi de uma forma predatória, que não dava tempo sequer de se recompor, né, do ouro em si, da própria natureza se restabelecer. Então, de onde você tira, que você não dá o tempo de se recompor, vai chegar um momento que isso vai acabar. Então, nós vamos ter aí em 1720 as chamadas casas de fundição. O que é que essas casas de fundição faziam? Já está dizendo, fundir, né? O ouro que era encontrado era levado pela estrada de Vila Rica, que inclusive eu coloquei nas aulas para vocês assistirem. Era levado pela estrada de Vila Rica, conduzida da área de mineração até as casas de fundição. Nessas casas de fundição, gente, eram fundidos, ou seja, o ouro era derretido. E quando esse ouro era derretido, ele era colocado, né, em formas, formando aí um quadrado. E essas formas, gente, quando ele era derretido, colocado nessas formas, que esperava secar e dava aquela forma, e recebia o selo real português, porque esse ouro era enviado diretamente para Portugal. Em 1735, a gente tem aí, né, um outro tipo de imposto, além do quinto, olha aí o que vai ocorrer, né? A gente tem um sistema de captação. Se o cara na região das Minas tivesse uma quantidade de escravos maior do que era determinado, né, pela administração portuguesa, automaticamente ele iria pagar mais impostos. Só, gente, como é que o
o mineiro aí conseguia pagar mais impostos se ele não estava mais extraindo ouro na mesma proporção que no início, né, em que essa área foi descoberta. Aí, em 1750, nós temos aí a finta, que é um outro modelo, né, de impostos, sem arrobas anuais. Além do quinto, olha aí, gente, olha o que o povo tinha que pagar, principalmente as pessoas que tinham, né, a administração da mina, ou seja, o minerador, ainda tinha que pagar a finta. Além do quinto, se ele tivesse muito escravo trabalhando para ele, tinha que pagar a captação. Além da captação, ele tinha a finta, que anualmente tinha que se pagar 100 arrobas de ouro, porque se você não pagar 100 arrobas de ouro, automaticamente você não tinha jurisdição, né, de estar naquela região ali extraindo ouro. No total, a finta ela se referia ao quinto da produção total da capitania. E aí, gente, a capitania começava também a explorar os próprios mineradores. Os mineradores exploravam seus escravos. Imagina aí a condição das minas, né? Será que tinha equipamento de proteção individual? Será que não tinha? Até que ponto essa população ela era bem estimulada? Será que tinha alimentação? São nessas regiões das mineradoras, né, das extrações do ouro, é que vão surgir as quituteiras, mulheres que vão fazer, escravos que vão fazer também, gente, os quitutes para vender nessa região das minas para as pessoas que estavam trabalhando. Isso vai ser uma grande ajuda financeira para elas, tá? Em 1763, aí vem o ápice, né, o cúmulo dos portugueses aqui no Brasil, que é a derrama, além de todos esses impostos que os donos das mineradoras tinham que pagar, no caso aí são os mineiros, tá, gente? Os escravos também eram sufocados nessa região. Aí, diante de todos esses impostos que tinham que se pagar, aí os portugueses viram que não estavam mais conseguindo, né, extrair os impostos, que muita gente começou a não pagar mais os impostos, porque não conseguia, porque não tinha de onde tirar, não fazia era ter de onde tirar. E aí Portugal começa a amedrontar todo mundo com a utilização da chamada derrama. E o que era derrama, gente? A derrama era um decreto que Portugal ameaçava fazer na região das Minas ali, que no caso as pessoas não pagassem, né? Se as pessoas não pagassem, Portugal chegaria e tomaria terras e posses daquelas pessoas. No geral, era uma intimidação para que as pessoas pagassem seus impostos, porque se não pagassem, os portugueses chegariam lá e na derrama tomariam, confiscariam as terras de todo mundo. Então, nós vamos ter aí essa sociedade mineradora que não vai ter, né, no sentido geral, não vai ter uma divisão no que tange o conceito contra esse modelo estabelecido por Portugal. Ou seja, nós vamos ter uma unidade de pensamento. A maior parte da população era uníssona em afirmar que estava sendo vamos dizer, explorada, a quantidade de impostos era fora do normal, mas essa mesma sociedade a gente vai ter uma mobilidade social. O que é a mobilidade social? Essa população aí da região das minas, gente, ela vai ascender. Alguns vão conseguir mudar de vida, né? Alguns escravos, devido à quantidade de extração que eles vão ter, alguns vão mudar de vida e principalmente os mineradores, gente, vão mudar de vida, principalmente aqueles que iniciaram bem no início do processo em que encontraram nessa região das minas. Na sociedade mineradora, nós temos aí, né, a promoção do desenvolvimento do setor de serviços e do comércio. Volto a dizer, por que houve um desenvolvimento do setor de serviços e de comércio? Porque o comércio foi estimulado. Eu volto a dizer, né, as quituteiras pensaram na possibilidade de fazer quitutes e vender. A partir desse momento que elas passaram a vender, houve uma proliferação muito grande de serviços que elas começaram a ofertar. Isso causava comodidade, porque onde as pessoas trabalhavam, elas estavam comprando também o que comer. Aumenta também o setor de serviços, porque se elas conseguiram vender, aí nós vamos ter também as quitandas naquelas regiões, aumentando um pouco a economia daquela região. Nós vamos ter aí, gente, o desenvolvimento da chamada vida urbana, porque essa região, ela é tida como um local, essa região aí é tida como um local onde o aumento, né, da quantidade de pessoas vivendo nessa região vai ser fora do normal. Por quê? Porque quando as minas são descobertas, a população brasileira que mora nas outras regiões vão migrar para lá. É nesse período que a gente tem um fluxo migratório muito grande. Por que as pessoas das outras regiões vão tentar morar nessa região aí
porque era uma região que eles viam como mudança de vida, né? Se eles fossem para lá, eles podiam mudar de vida. E aí a vida urbana vai ser alterada, claro, porque a concentração de pessoas vai ser muito maior, o desenvolvimento demográfico, né, o aumento demográfico aí também vai ser muito grande, pessoas vivendo. Então, se eu tenho uma região que a concentração de pessoas está aumentando, automaticamente nós vamos ter aí uma vida urbana diferenciada, os hábitos vão se tornar diferentes, a gente vai ter, como eu já falei, né, o próprio comércio vai se desenvolver. No geral, a gente vai ter uma sociedade transformada, até mesmo porque tem nessa região das Minas pessoas de várias regiões do Brasil. A sociedade é bem mais diversificada que a sociedade do período açucareiro. Por quê? Porque durante o período açucareiro, gente, a gente tem uma sociedade que geralmente era composta pelos donos, né? No caso aí, aqueles que eram grandes produtores dos chamados engenhos. Nós temos os escravos e temos os senhores, no geral, senhores e escravos. Na sociedade mineradora, a diversidade era muito maior, porque nós vamos ter escravos, nós vamos ter os mineradores, que nem sempre eram portugueses, alguns mineradores já eram de descendência brasileira, porque já tinham nascido aqui, nós vamos ter os comerciantes, nós vamos ter aí artesãos, e os artesãos, gente, nesse período aqui vão se desenvolver tanto, que é nesse momento que vão se fazer, né, começar aquela produção dos santos, e esses santos aí, nós vamos ter eles com ocos, né, eles vão ser abertos embaixo, oco, para quem? Porque algumas pessoas que trabalhavam nas minas se sentiam escravizadas pelo excesso de trabalho, e aí elas não usufruíam do seu trabalho, né? E aí, nesse sentido, elas passaram a pegar o ouro que elas conseguiam achar e passaram a colocar dentro dos santos, né? E aí surgiu aquela expressão, santo do pau oco. Por que o santo era do pau oco? Porque eles eram ocos e eram usados pelos escravos também, pelas pessoas que conseguiam achar o pouco ouro dentro no caso aí, dessas imagens. Por que eram usadas dentro dessas imagens? Para burlar, muitas vezes, a quantidade, né, de fiscalizações que tinham em torno, principalmente das pessoas que extraíam o ouro. Então, havia uma fiscalização muito grande. Nessa fiscalização aí, gente, devido Portugal ter aumentado essa fiscalização, o que é que os portugueses queriam com isso? Queriam aumentar, vamos dizer assim, queriam a extração dos impostos que eles mesmos cobravam, e com isso eles faziam com que a população ficasse com medo. Então, a população que pagava impostos altíssimos passou a utilizar esses santos como uma forma, né, de elas conseguirem angariar o próprio ouro que eles buscavam. Então, por conta disso, aí os artesãos vendiam muito, mas vendiam muito, gente, essas obras sacras, que eram realmente, como eu estou dizendo, era uma forma das pessoas que conseguiam ouro aí, simplesmente conseguir ficar com um pouco do ouro que elas arrecadavam, porque, no geral, eles não podiam sequer ficar com esse ouro. Os portugueses, gente, queriam ficar com tudo, né? E ainda cobravam impostos altíssimos. Dentro dessa mesma sociedade, nós vamos ter os tropeiros, que eram as pessoas que tinham os cavalos, né? E levavam as chamadas tropas, ou eram aquelas pessoas que iam à frente, fazendo toda a parte militar, né, do ouro que era levado para as casas de fundição. Esses tropeiros aí, gente, era como se fosse igual os seguranças, né? E seguranças no caso aí, do ouro, né, que era levado para as casas de fundição. Nós vamos ter os profissionais liberais, que eram aqueles profissionais que eram tidos como autônomos, faziam tudo, tinham os comérciozinhos ali, faziam de tudo um pouco. Tá? Nós vamos ter o início do funcionalismo público dentro dessa região, nós vamos ter os padres, que vão estar aqui em grande quantidade. Nesse mesmo período aqui nós temos os adeptos da maçonaria, que vão também estar nessa sociedade, e nós vamos ter os militares, que é uma sociedade extremamente mesclada mesmo, tá bom? Então, dentro desse princípio, a gente já entra aí nas consequências desse processo, né? O surto demográfico, mais de 800 mil pessoas chegaram para morar na metrópole, chegaram da metrópole e foram morar na região das Minas. Lembrando, gente, que os grandes surtos demográficos, eles ocorriam do interior em direção às metrópoles ou à capital. Aqui, nesse caso, as pessoas saíram das grandes metrópoles em direção à região das Minas. No caso aqui, vamos supor que teve gente que saiu do Rio de Janeiro
Para a região das Minas, nós vamos ter aqui a formação de um mercado interno. O que é esse mercado interno em Minas Gerais? Nós vamos ter um aumento da criação de gado e nós vamos ter aqui o início do chamado agronegócio de hoje, né? As produções agrícolas. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá bom?